fazer uma saudação especial a toda a imprensa que está aqui, às autoridades e todos que estão nos prestigiando nessa noite. Então, obrigado por estar aqui e tenho certeza que teremos uma excelente sessão. Dando continuidade agora aos trabalhos, eu convido para fazer parte da mesa a senhora Débora Haupt, presidente da ANDEF, Associação Municipal de Deficientes Físicos, e o senhor Valmir de Souza, para explanarem sobre o aplicativo de acessibilidade disponível no município e região, por solicitação do nobre vereador Fabiano André Piccoli, que peço para ele fazer o uso da palavra. E, antes disso, agradecer a Débora e o Valmir por estar aqui presente nessa noite. Hein? Obrigado. Boa noite a todos, colegas vereadores. Uma saudação a todos os presentes, secretários municipais, funcionários da casa e demais presentes, imprensa. Uma boa noite especial à Débora e ao Valmir. Falar dessa luta da ANDEF é falar de pessoas que têm muita garra, têm muita dedicação e pessoas que eu admiro muito. E uns 20 dias atrás, a Débora me contatou que estava vindo o Valmir para cá para falar sobre esse aplicativo, que é uma ferramenta que nós temos disponível. É uma ferramenta que traz conforto, traz inclusão, e nos convidou para participar, então, dessa reunião que vai ter hoje, que Farroupilha vai ter acesso a esse aplicativo, que é gratuito. E aí sim, nós conversamos e vamos fazer mais. Vamos levar para a Câmara de Vereadores, porque nós temos que dar vazão, nós temos que divulgar as coisas boas, o trabalho de pessoas que se dedicam à nossa comunidade. Então, Débora, seja muito bem-vinda. Tu sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho um carinho pela associação. Infelizmente, com o longo do tempo, eu não consegui mais participar, né, Jair? Lá no início, eu estava junto, mas depois não consegui mais participar. E, Valmir, seja bem-vindo, parabéns pelo teu trabalho. Em poucas palavras, me contou a história, e quando nós vivemos a história, ela fica mais bonita de ser contada e se torna uma paixão. E eu pude perceber que essa é uma paixão tua e que vai ser também um trabalho muito forte que nós faremos aqui em Farroupilha. Sejam bem-vindos, e acredito que é uma janela importante para a gente sensibilizar os empreendedores, as pessoas, a trabalharem com um olhar mais atento às questões de acessibilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Agora eu convido a Débora e o Valmir para poder fazer o uso da palavra. Fica à vontade aí. Eu vou em torno de 15 minutos cada um. Aí, se for necessário, aí a gente... A minha fala é bem curtinha. Então tá. Uma introdução. Obrigado. Primeiramente, eu quero dizer que a ANDEF, juntamente com as outras entidades ligadas a pessoas com deficiência aqui de Farroupilha, a MAFA, a FADEV, a PAI e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que estão representados por mim nessa noite, querem agradecer o convite e a oportunidade de poder falar aqui um assunto tão importante para toda a cidade. Em especial, quero agradecer ao Fabiano, que já fez parte da ANDEF, como ele mesmo comentou, né? E também cumprimentar os demais vereadores, cumprimentando o Fabiano. Para quem não me conhece, eu sou Débora Haupt, sou audiodescritora, tradutora, mãe, esposa, né? Sou presidente da ANDEF, Associação Municipal de Deficientes Físicos, e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ambas as entidades na qual eu participei desde a fundação. Nós temos uma necessidade muito grande dos associados da ANDEF e das demais entidades, assim como da maioria das pessoas com deficiência,
de circular, do desafio que é viver em uma cidade sem acessibilidade. Toda vez que a gente tem vontade de visitar um local, nós temos que perguntar uns para os outros se esse local é possível de ser visitado. Uma coisa que todos vocês aqui podem fazer todos os dias, a qualquer momento, em qualquer hora. Porque todas as pessoas deveriam ter o direito de ir e vir. A Lei Brasileira de Inclusão, ela garante esse direito, mas ele, infelizmente, não é colocado em prática. Então, em função de toda essa necessidade que nós temos, hoje nós estamos aqui para mobilizar a Farroupilha, para tentar tornar a nossa cidade uma cidade para todos. Não só para as pessoas com deficiência, mas para também a camada da população que mais cresce hoje, que são os idosos, né? Também precisam das mesmas adaptações e da mesma acessibilidade. Então, por esse motivo, para poder oferecer mais informação para as pessoas com deficiência, para as pessoas que vierem visitar a Farroupilha, nós queremos mobilizar a cidade para que ela possa ser incluída nesse aplicativo, o Biomob, do qual o Valmir, que está aqui do meu lado, o Valmir de Souza, é o grande criador do Instituto Biomob e também idealizador do projeto Brasil Acessível. Então, agora ele vai falar um pouquinho para vocês de como isso pode acontecer. E, em seguida, às 19h30, nós teremos uma reunião na faculdade CNC, com todas as entidades da cidade, onde nós vamos debater sobre como viabilizar essa inclusão de Farroupilha dentro do aplicativo. Valmir. Obrigado, Débora. Agora eu passo a palavra ao senhor Valmir de Souza. Hein? Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês que essa campanha é uma campanha nacional e ela é uma campanha que só reforça os direitos. Direitos adquiridos, né, direitos que já estavam previstos desde a Convenção dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, e que a gente precisa colocar em prática. Bom, primeiro, o Biomob nasceu com um propósito. O Biomob tem 5 anos, né? E é transformar a visão das pessoas e da sociedade sobre a pessoa com deficiência. Eu vou fazer um parêntese nessa pessoa com deficiência. Em vários países, principalmente na Europa, não se usa mais a palavra deficiência, não se usa mais a palavra disability, usa-se a palavra diversidade funcional. As pessoas são diferentes. A Débora é diferente no jeito de andar, o Ademar é diferente no jeito de ver, outras pessoas são diferentes do jeito de se comunicar. Então isso é uma realidade, isso não é uma deficiência. E quem não precisa de acessibilidade hoje, um dia vai precisar. A sociedade está envelhecendo, né, e garantir acessibilidade é garantir direitos humanos. Promover um olhar mais dedicado ao tema, né, e fazer ações que promovam qualidade de vida e inclusão. Farroupilha tem algumas características muito peculiares e de vários municípios que eu já visitei na minha vida, é um dos municípios mais fáceis de a gente trabalhar. Largura de calçada, tipo de qualidade de calçada. Então, com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de vontade política, a gente consegue fazer isso aqui. Bom, somos em 4 sócios, né? Ricardo, Antônio Carlos, Cláudia e eu, né? Os 4 hoje lutando. Nós temos um instituto. O instituto se chama Instituto Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão. Bom, o que é preciso para a gente ter inclusão? Primeiro, saúde da pessoa com deficiência, que é o primeiro tópico e talvez o mais importante. Então, é garantir acesso a todo o serviço público de saúde, né? E quando a gente fala acesso, eu vou dar um exemplo de uma situação super comum. Vários municípios não têm nenhuma cadeira para Papa Nicolau para cadeirante.
Isso é super comum. Não tem uma cadeira de dentista adaptada para atender uma pessoa com mobilidade reduzida. E por aí vai. Estou dando só dois itens de vários que a gente pode elencar aqui, uma dezena. Educação inclusiva, que é garantir educação a todos, principalmente educação pública, né? Hoje, por lei, todas as escolas têm que receber pessoas com deficiência. E hoje a gente já tem até ampliação para o espectro autista, né? Ou seja, se as pessoas puderem garantir pelo menos o mínimo, que é a educação e a saúde, elas vão poder desenvolver, elas vão trabalhar e elas vão ter uma participação na sociedade civil. Em mobilidade urbana, e aí eu acho que é o grande senão, é o grande item, porque todos esses outros dependem da mobilidade urbana. Transporte público de dignidade, então a gente precisa melhorar o transporte público com acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, não é só o ônibus com rampa, é o ponto para receber, é um terminal acessível e por aí vai. A informação de acessibilidade para quem tem baixa visão, para quem é cego. Garantir o direito de vaga reservada, tá? Todo município tem que disponibilizar 2% das vagas para pessoas com deficiência, mas além de destinar a vaga, é respeitar a vaga, que é um dos problemas mais comuns, é a falta de respeito da vaga. Empregabilidade, a gente tem uma lei que se chama Lei de Cotas, que vai fazer 30 anos, e pasmem, de 890 mil vagas para pessoas com deficiência no Brasil, nós não temos nem 50% dessas vagas preenchidas. E a legislação prevê, toda empresa com mais de 100 funcionários, ela é obrigada a ter 2% de pessoas com deficiência no seu quadro. O número sobe para 3% quando a empresa tem mais de 200 funcionários, de 201 a 500, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, 5%. Só que as empresas não cumprem. Existe uma multa que é de R$ 2.048 por cada pessoa fora da cota, que normalmente não é praticada. E se for praticada, esse dinheiro deveria ir para um fundo para melhora das condições de acessibilidade, mas infelizmente a fiscalização é muito precária. Vou fazer uma observação que não é uma observação política. O governo atual tenta derrubar a lei de cotas ou alterar para defender os empresários, que é um grande absurdo, que é uma PEC atual, que felizmente não foi votada, mas é uma PEC que vai apresentar um retrocesso muito grande com relação à inclusão. Esporte adaptado, é fundamental que se garanta a possibilidade de esporte paralímpico nos municípios, e cultura inclusiva. Esses são os vetores para a inclusão. Bom, a Biomob preza porque a gente chama de gestão participativa. Então, o que a gente está fazendo hoje é exatamente trazer a sociedade civil organizada, através da imagem da Débora e de demais representantes, né? O poder público aqui presente, né? pelo legislativo, e a iniciativa privada, que também tem que se conscientizar de fazer o seu papel, para que essa gestão participativa saia do papel e a gente tenha uma cidade mais inclusiva e principalmente mais humana. Bom, como é que funciona essa campanha no Brasil todo? Primeiro, a gente junta vários atores, né? A gente capacita essas pessoas para que elas entendam o que é acessibilidade e por que isso é importante. Então eu faço um desafio a vocês: sentem numa cadeira de rodas e saiam na calçada daqui da frente e atravessem a rua. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem ir lá discutir com a Débora se precisa melhorar o município ou não. Mas sentem e tentem percorrer calçadas, tentem atravessar a rua, tentem entrar num estabelecimento comercial, para vocês verem o que é dificuldade. Eu vou trazer alguns números para vocês. O IBGE de 2010 fala de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. A gente está falando de uma população de 200 milhões. É 23% da população. O número do mundo é 1 bilhão para 7 bilhões. 1/7 da população tem algum tipo de deficiência. Ou mobilidade reduzida, ou baixa visão, ou cegueira, ou nanismo. Né? Então a gente não está falando mais de uma minoria. Se a gente for fazer uma continha básica, significa dizer que 1 a cada 4 pessoas que estão aqui tem algum tipo de deficiência. Mas elas não estão aqui. Elas estão presas e segregadas nas suas casas. Bom,
mapear o máximo possível de pontos acessíveis. Esse é o cerne da campanha. Então o objetivo é a gente ter um raio-x, um diagnóstico do município, principalmente dos serviços públicos, né? Aplicar um selo, enaltecendo as boas práticas. Eu acho que é importante a gente enaltecer boa prática para que seja replicada. A Biomob tem uma cartilha também, que eu vou explicar depois como é que funciona. No final da campanha, a gente faz um relatório, um raio-x, entrega para o poder público, discute as principais áreas, os principais gargalos do município e propõe melhoria, de novo, em debate com a sociedade civil organizada. É fundamental que a gente tenha a academia participando disso, porque os arquitetos e os engenheiros do amanhã é que são os responsáveis por tornar a Farroupilha mais acessível e mais inclusiva. Então não adianta a gente trazer a solução, a gente tem que criar essa solução aqui dentro do município. Vou fazer um adendo nessa questão do arquiteto e advogado. São os dois o arquiteto e o engenheiro, são os dois principais responsáveis por acessibilidade. Eles assinam os projetos e atestam que aquele projeto é acessível. A prefeitura, obviamente, depois fornece um alvará ou um habite, e esse alvará e habite não deveria sair se não tivesse acessibilidade, mas ainda sai. Bom, um novo aplicativo, que vai ser lançado em alguns dias, ele traz alguns avanços. Além do mapeamento de locais, ele vai trazer serviços, né? Então, como tirar o bilhete único, como tirar o passe livre, como conseguir uma cadeira de rodas pelo SUS, banheiros. Vocês devem estar se perguntando, por que é importante banheiro? Porque não tem em qualquer lugar. Porque quando você está numa cadeira de rodas, você não entra em qualquer banheiro, né? Vagas de estacionamento, né, para saber aonde conseguir parar. Vagas de emprego, novamente, e eventos. Eu vou fazer um adendo na questão do evento. O município não deveria dar alvará de funcionamento para evento que não provesse acessibilidade. Quando vem um evento para Farroupilha, para Caxias, para seja lá onde for, a empresa que promove esse evento lucra em cima da população e do turismo. Então, ela deve promover a inclusão. Ela deve respeitar todas as regras. Eu li o Código de Posturas inteiro do município. Pouca coisa se fala sobre acessibilidade. Poucas regras tem no Código de Postura com relação à acessibilidade. E eu vou abrir mais um parênteses. Em 2020, o prefeito que não tiver no seu plano gestor a inclusão de rotas acessíveis, né, ele vai sofrer sanções, né? São várias sanções, mas a partir de 2020, todo município tem que criar as rotas acessíveis. Bom, essa cartilha está disponível em PDF, em versão impressa, e ela tem as normas básicas de acessibilidade da ABNT. São essas cartilhas que são distribuídas durante a campanha, né? O que a gente tem programado para 2020? 27 mutirões em todas as capitais, então a gente quer que Farroupilha seja o 28º, ou quem sabe o primeiro até, né? Se a gente pôr na conta na frente. A gente tem a implementação dos selos e o mapeamento com voluntários. É muito importante que a gente gere multiplicadores dessa maneira de enxergar e maneira de pensar, de olhar o ser humano como um igual, de olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa qualquer. E eu vou fazer uma outra observação. Não existem necessidades especiais, existem necessidades básicas. O que a pessoa com deficiência precisa é a mesma coisa que quem não tem deficiência precisa. Comer, se relacionar, ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso a emprego digno. Não são necessidades especiais, são necessidades básicas. Só que a necessidade básica depende de acessibilidade. Nós teremos 6 fóruns, inclusive um fórum aqui no Rio Grande do Sul. A gente chamou o fórum de acessibilização porque é sensibilizar e conscientizar sobre a importância da acessibilidade. O local do fórum do Rio Grande do Sul ainda não está definido, mas a gente vai pleitear fazer em Caxias, ou quem sabe a gente traz para Farroupilha, porque é importante que a gente trabalhe toda a região e não só o município, porque existem questões intermunicipais também. A gente tem um fórum de mobilidade acessível também previsto e provavelmente vai acontecer em paralelo. Fora esses fóruns, a gente tem fórum em São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. São as praças onde a gente mais atua.
É importante que esse diálogo venha à tona, porque a gente precisa chamar todos os sindicatos, todas as associações, todas as secretarias do Estado e principalmente do município, porque o tema acessibilidade é um tema transversal. Ele não é um tema só da Secretaria da Pessoas com Deficiência. É da Secretaria da Educação, Vanessa, é da Secretaria de Transportes e Mobilidade, é da Secretaria do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, de todas as secretarias. Bom, o selo vai enaltecer as boas práticas e a gente quer criar um selo para a Farroupilha também, para a gente ter o restaurante mais acessível, a loja mais acessível, o hotel mais acessível. De novo, vou abrir um parênteses. Desde 2018, toda a rede hoteleira deveria apresentar acessibilidade. E eu estou falando rede hoteleira, eu não estou falando só hotel. Não importa se é pousada, não importa se é hostel, não importa. Todo hotel tem que prover acessibilidade. O que essa lei fala? Esse é o artigo 45 da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal, que ela fala o seguinte: toda edificação hoteleira anterior a 2015, ela tem até 2019, né? Não, perdão, desde 2018, ela tem até 2022 para prover no mínimo 10% dos seus leitos. Todos os hotéis construídos pós 2015, eles têm 24 horas para se adaptar. Então, todo hotel novo tem que prover no mínimo 10% dos seus leitos com acessibilidade, mais as áreas comuns. Isso não é difícil, tá? Isso é simples, mas ninguém faz. Enquanto não se fechar um hotel, ninguém vai parar para reformar o seu hotel. A ideia do selo é, como eu disse, é enaltecer as boas práticas para que realmente isso se replique. Esses locais vão sofrer a votação dos colaboradores. O aplicativo é colaborativo. Mais 5 minutos. Ok. Bom, quem são nossos parceiros atuais? A IBM, a Unibis Cultural, o SESC, a Digicom, a Buzin. Obrigado, Danilo, pela presença. Da Buzin de Caxias, o Museu da Manhã, o Livre, o Viva Rio, a Abridef, que é a Associação Brasileira de Empresas que produz artigos para pessoas com deficiência, e a OAB. É importante a gente trabalhar junto com a OAB, e eu vou de novo abrir um parênteses. O Brasil não precisa de mais lei. Então, vocês não precisam criar lei aqui dentro para acessibilidade. Vocês precisam criar mecanismo para que essas leis sejam cumpridas. Vocês têm uma lei estadual muito bem redigida, tá? Que é uma lei que já tem alguns anos, né? Já tem 4 anos, mas foi muito bem redigida. A Lei de Acessibilidade do Rio Grande do Sul tem um texto muito bem feito, precisa de ajuste, mas é muito bem feito. Tem a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que são 227 artigos, que também foram muito bem escritos, mas precisa um complemento da alteração do Código de Postura e de um órgão de fiscalização. Acho que, de repente, a criação de uma CPA, que é uma Comissão Permanente de Acessibilidade, seria um grande avanço para o município, para que as novas obras sejam fiscalizadas para que tenha acessibilidade. A criação de um conselho e de um fundo também seria interessante para promover mais ações de acessibilidade. Bom, muito obrigado pelo espaço. Eu espero que a gente consiga sair daqui com vários parceiros dispostos a nos ajudar nessa campanha. A Biomob não cobra nada dos seus serviços que é entregue para pessoas com deficiência. Nós somos uma consultoria e a gente cria aplicativos. Então, a gente vende serviços, tá? E a gente trabalha também com um patrocínio. Mas quem bebe dessa fonte não paga nada. Então, a informação que vai chegar lá na ponta para a pessoa com deficiência, ela é gratuita. E, de novo, a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. É para o idoso, é para o obeso, é para a mãe com carrinho de bebê, é para uma enorme gama de pessoas que precisam viver de uma forma mais íntegra. Muito obrigado. Obrigado, senhor Valmir de Souza. Eu peço aos vereadores que quem queira se manifestar, a palavra está à disposição. 3 minutos cada vereador. A palavra está à disposição com o vereador David Agente. Obrigado, senhor presidente. Então, eu quero só cumprimentar Débora e o senhor pelo trabalho. A Débora é uma batalhadora já no município da causa. Lembro que em 2015 nós refizemos todo o plano diretor e criamos o plano de mobilidade urbana aqui de Farroupilha.
e teve a participação muito forte da associação. É um plano novo, é um plano que leva em conta a acessibilidade, que contribui com a lei já estadual, que é aplicada no município de acessibilidade. Então, qualquer comércio, é necessário todas as questões de acessibilidade para poder ser aprovado o projeto hoje, e depois no Habite-se também. Caso isso não esteja acontecendo, é uma falha, mas a lei está aí. E da mesma forma, a lei municipal do plano de mobilidade é uma lei jovem e muito bem elaborada, com o apoio de todas as entidades, e que também ela engatinha ainda, tem que sair do papel de uma forma mais forte. Acho que a resposta tem que ser mais agressiva por parte do poder público, para que se fiscalize as calçadas do município, para que se exija as modificações necessárias. Ela diz que qualquer calçada nova tem que estar adequada, que quando a calçada já for velha, mas apresentar uma certa danificação, ela já tem que se enquadrar também. Ela impõe uma série de regras que tem que ser colocadas em práticas. Eu lembro, e parabenizo também o vereador Fabiano pela proposição, que em 2018 o vereador teve um acidente por causa da calçada, né, irregular, e acabou ficando alguns dias, inclusive, hospitalizado. Então, a acessibilidade é para todos, de fato. Não é para A, B ou C, é para todos. E a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso. Então, parabéns pelo trabalho. Eu, como engenheiro, tenho essa preocupação também de aplicar as leis. As leis estão aí, de fato. Então, a gente tem que cobrar, nós como vereadores, que o município cada vez mais seja enérgico na aplicação das leis existentes. Temos boas leis no município, boas leis no Estado, e a gente tem que cada vez mais se inteirar desse assunto para saber que elas existem, saber como são e poder cobrar. Não adianta algumas pessoas só saberem e fazer uma luta quase que sozinhas, né? Então, a gente tem que estar junto, porque a acessibilidade é para todos. Parabéns. Obrigado, vereador. A palavra está com a vereadora Maria da Glória Menegotto. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes, os vereadores, a vereadora, o presidente, e te cumprimentar, Débora. Te cumprimentar pelo trabalho que você desenvolve perante a associação, essa Associação Municipal de Deficientes, e dizer que nós participamos, muitas vezes, juntamente com você, participamos do teu trabalho enquanto secretária do Desenvolvimento Social e Habitação do nosso município, e sabemos, realmente sabemos daquilo que você faz, você e todos os seus colegas. Então, eu parabenizo, mais uma vez, a gente sabe, a gente lutou muito, inclusive pela empregabilidade, onde as empresas do nosso município, elas têm a obrigação de fornecer, sim, empregos às pessoas que têm alguma deficiência. E nós lutamos junto, fizemos essa luta, né? E sabemos, e as nossas empresas aqui de Farroupilha até não podemos dizer que elas têm feito isso. Elas têm feito isso. Claro que precisa mais, mas nós sabemos que os nossos empresários, eles colaboram com esse emprego. Então, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, Débora, e pode contar com essa vereadora, eu tenho certeza, com essa Casa Legislativa, né? Conte conosco. Valmir, parabéns também. Nós observamos bem o Biomote, e dizer que essa marca do selo, eu também quero tê-la. Eu também quero tê-la no meu estabelecimento comercial. Isso é muito importante que nós tenhamos isso. A acessibilidade é bom para todos, para as pessoas idosas, não é só para os deficientes. As pessoas idosas ainda mais, né? E então, as calçadas, nós temos que realmente trabalhar, lutar com o poder público para que seja observado isso. Então, parabéns, conte comigo, conte com a nossa gente, a nossa Farroupilha, que eu tenho certeza que estará de braços abertos sempre para vocês. Obrigado. A palavra está à disposição ao nobre vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar todos que se fazem presente nessa sessão e depois a gente volta no grande expediente com uma saudação especial a cada um. Mas agora, nesse tema, saudação então à senhora Débora e também ao Valmir. Eu estive aqui anotando algumas da sua manifestação. Quero te parabenizar pelo conhecimento no tema e parabenizar por
apoiar as pessoas que são diferente funcional, né? E Débora, você como presidente, eu já deixo aqui uma sugestão para que possamos mudar a Associação Municipal de Diversidade Funcional de Farroupilha. Mudar já aqui para a gente começar a olhar com os olhos de quem tem que fazer realmente o que hoje uma pessoa sofre, e sofre muito. As calçadas é o mínimo, a rampa no município é o mínimo que é um obstáculo. Imagina em casa, imagina buscar um carro para levar até o centro. O transporte público precário, Farroupilha é precário. Não tem aqui que tapar o sol com peneira, que é precário mesmo e tem que ser colocado mais ênfase nas cobranças para que, de fato, o portador da necessidade tenha o mínimo de respeito para poder ir e vir como nós vamos e voltamos para casa. E ouvi aqui, anotei também, e peço ao senhor presidente nessa noite que, se for concordância dessa casa, possamos votar na próxima semana uma moção de repúdio com mais uma das propostas do atual governo. Não estou aqui falando mal do governo que está lá no estado, mas esse governo nada faz a não ser prejudicar, e agora mais uma, né? Agora então as cotas, que esse projeto que está em análise, federal, se é o federal tem que mudar também, não é porque é o Bolsonaro ou se é o Leite, o que é certo, e que possamos nessa casa apresentar um programa, uma moção de repúdio, presidente, de contrariedade à mudança da PEC, do projeto de lei, a mudança da Constituição, que prevê as cotas. E mais uma vez deixar aqui a bancada do PSD à disposição, eu como pré-candidato a prefeito, não tenha dúvida que dentro do nosso plano de governo, todos que merecem atenção, que são diferentes, funcional, na sua mobilidade, vão estar juntos discutindo o que é melhor para Farroupilha, que por muito tempo não teve. Parabéns, conte com essa casa, conte conosco. Obrigado pelas explicações. Obrigado, vereador Sidney. Agora, com a palavra, o nobre vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa aqui presente e a todos que especialmente nos acompanham nessa noite, os nossos cumprimentos. Quero primeiramente, em nome da bancada do MDB, parabenizar o trabalho feito por vocês. Acho que é importante que nós tenhamos uma conscientização crescente sobre esse assunto da acessibilidade, seja aqui no nosso município, que é onde a gente tem condições, como foi dito anteriormente, tanto de legislar e muitas vezes não só de fazer isso, mas também de fiscalizar para o que está na lei possa ser cumprido. Nós temos algumas indicações, nós fizemos com relação, por exemplo, aos autistas, uma inclusão do selo de identificação no atendimento preferencial. Estamos agora também, junto com a bancada do MDB, enviando um projeto de sugestão para o prefeito municipal para que ele possa fazer uma revisão dos nossos pontos e das paradas de ônibus aqui do município e, com isso, possa também, nós vamos enviar um modelo, claro, a definição é do prefeito, mas nós vamos sugerir, inclusive, algo simples, mas que tenha a possibilidade de atender a acessibilidade das pessoas cadeirantes para que possam, ou até de baixa mobilidade, que possam, então, ter um melhor acesso ao transporte público. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode, sim, fazer aqui no município, quem sabe fiscalizar em conjunto com as sugestões de vocês e o trabalho que vocês realizam, a aplicação da legislação, seja ela federal, seja ela estadual, ou até mesmo o nosso Código de Posturas, que talvez até careça de algum complemento com relação à lei. A bancada do MDB está à disposição para, quem sabe, ouvir e, se tiver algo para nós ainda fazermos com relação à legislação, atuar, e também, se for com relação à aplicação da legislação já existente, também estamos à disposição para contribuir nesse processo que entendemos é muito caro e muito importante para toda a sociedade farroupilhense. Muito obrigado e, novamente, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, vereador Jonas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o nobre vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente.
vereadores, público presente nessa casa, na noite de hoje. Rapidamente, parabenizar a Débora, Valmir, dizer que eu tenho na minha casa um irmão também que é diferente. E há uns 3 anos atrás, então ele, em função da dificuldade que ele tem de se locomover, ele acabou caindo e quebrou o fêmur, na altura praticamente da bacia. E utilizou cadeira de roda durante um tempo. Eu particularmente achei que ele não fosse mais conseguir voltar a caminhar por si só, né? E hoje ele caminha, ele tem bastante dificuldade, já tinha, e isso com o tempo vai agravando. Então, o fato de ter alguém na família já te faz pensar de maneira diferente. Imagina ter que utilizar cadeira de rodas, por exemplo, em tempo integral. Eu acho que essa consciência, na verdade, a gente vai começar a ter, a gente precisa ter essa consciência cada vez maior, porque fica muito complicado. Eu sei quantas vezes nós carregamos a cadeira dele, sabe? E ele era um pouquinho pesado, então eu e meu irmão, ainda bem que tinha lá em casa, eu e meu irmão, que a gente conseguia pegar a cadeira de roda dele, pegar na frente e atrás e conseguia erguer, por exemplo, para poder subir nas escadas. E daí, assim, aí tu te põe, tu começa a analisar, porque muitas vezes a gente não tem essa necessidade de passar despercebido, né? Nem por uma questão de maldade, sim, mas eu acho que o ser humano, na verdade, até que ele não se põe no lugar da pessoa, consegue perceber isso na carne, parece que não se fraga, né? Então, que bacana vocês estarem aqui para fazer a divulgação na Câmara de Vereadores. Eu acho que isso é extremamente positivo, porque essa é a casa do povo e aqui essas notícias se divulgam, elas têm uma amplitude interessante. E para a nossa população em si, em todos os aspectos, a gente precisa, sim, perceber dessa importância, porque muitas vezes a gente sai de condução mesmo, chega a um determinado local, para num posto com uma vontade imensa de ir para o banheiro. Imagina se tu chegasse lá e tua cadeira de rodas não consegue passar pela porta. É apavorante, né? Tu vai ter que sair dali, já é difícil tudo isso. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e fiquem sabendo que tem um aliado. Muito importante a colocação que fez a respeito das leis. Leis nós temos, e é uma coisa que eu digo também na Câmara de Vereadores, sempre tenho opinião, acho que a quantidade de leis que se tem, ela é suficiente, com certeza, em vários aspectos. Temos aqui cumpri-las. Então, tá. Obrigado pela presença, obrigado, presidente. Obrigado, Sandro. A palavra está à disposição aí dos senhores vereadores. A palavra com o nobre vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento aos colegas vereadores e vereadoras, bem como a todo o público aqui presente, órgãos de imprensa, e gostaria apenas para usar o tempo para dizer parabéns, Débora. Não somente pela tua explanação, pela tua consciência, pela tua simplicidade na colocação de um tema tão envolvente e que todos nós deveríamos prestar muito mais atenção. Mas, às vezes, é na simplicidade e na maneira da colocação é que nos faz entender que, através da superação de vocês diante de tantas dificuldades e de tantas leis as quais o seu Valmir mencionou, que apenas deveriam ser cumpridas, nos leva a uma consciência maior. Nada melhor do que o exemplo para que nós tenhamos uma verdadeira consciência. E queira Deus que tenhamos mais pessoas que tenham a simplicidade de vocês, a humildade de vocês e o conhecimento ao mesmo tempo, sem tirar vantagem. Uma das coisas que me marcou muito, seu Valmir, no seu depoimento foi que lá no final chega-se até a pessoa que mais necessita sem custo algum. Parabéns por ter constituído algo que não fosse para um crescimento pessoal e muito menos um lucro maior. E a consciência que o senhor trouxe a essa casa fica marcado por dizer de que apenas cumpram-se as leis. Débora, parabéns pela tua superação. E dizer de que a tua maneira cativante cativa qualquer coração para que isso siga adiante e que tenham todas as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Caravaggio a vocês e a nós para ter a consciência plena do que é a realidade de vocês. Era isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Obrigado, Tadeu. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, para encerrar, eu peço ao Fabiano Piccoli e depois eu peço para os convidados fazer as considerações finais. Obrigado, Débora, Valmir, obrigado pela presença. E o município, ao longo dos últimos anos, através do Fundo Municipal do Idoso, nós conseguimos captar alguns recursos junto a algumas empresas para melhorar a acessibilidade dos idosos, mas consequentemente com um olhar para as pessoas que precisam das rampas. Nós trabalhamos, o David era o secretário de planejamento, nós trabalhamos nas praças, nós trabalhamos na Júlio de Castilhos fazendo as rampas, as lombofaixas em algumas ruas no nível da calçada, porque todos nós precisamos melhorar a acessibilidade para todos nós. Então esse é um desafio permanente que os governos devem ter. E sobre o projeto de lei das cotas, a PEC que está tramitando, a gente sabe que as empresas têm essa obrigatoriedade da contratação acima de tantos funcionários, se não me engano são de 200 ou 300 funcionários, tem um percentual acima de 100, né? E as pessoas que são contratadas, elas desempenham a mesma função que as outras pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tem uma dificuldade na visão e essa dificuldade é resolvida com uma tela um pouco maior. Ela desempenha a mesma função, o mesmo papel que outros profissionais que são normais, né, que não têm alguma, e recebe menos da metade. Então, além de nós trabalhar a favor de nós termos a inclusão nas empresas, nós temos que trabalhar para que a remuneração seja igual. Porque o desempenho do papel da atividade é a mesma. Nós temos que acabar com esse preconceito, porque é um preconceito que nós temos. Nós temos que botar abaixo essas barreiras que impedem nós de avançar, mesmo como seres humanos, né? Então, parabéns pelo trabalho, Valmir. Parabéns, Débora, por essa bandeira. E conte com a gente que a gente vai continuar junto nessa luta. Obrigado. Peço ao senhor Valmir, né, que faça as considerações finais, né? E depois a Débora em seguida. Legal. Eu só vou fazer uma pequena observação. Um estudo mundial fala que os municípios e os países que mais evoluem com relação à inclusão são os países que fazem campanha de sensibilização e não os países que criam as leis mais rigorosas. Fora desse arcabouço de leis, né, que a gente tem, sensibilizar e conscientizar é muito mais importante do que punir, né? Então, vamos sair daqui sensibilizados e unidos para uma Farroupilha mais inclusiva. É isso. Obrigado, Valmir. E agora, com a palavra, a Débora. Eu quero agradecer a todos, dizer que realmente as pessoas com deficiência elas precisam ser vistas pelas suas potencialidades e não por aquilo que elas têm de dificuldades, vamos dizer assim. Né? Essa questão aí do emprego é uma coisa muito delicada e que o Conselho, principalmente, tem uma preocupação bem grande em trabalhar essas questões, porque isso não poderia acontecer, né? E dizer que nós estamos aí, vamos seguir nessa luta e contamos com todos. E quem sabe, em seguida, a gente vai ter uma cidade muito mais para todos, né? E é isso e muito obrigada. Com a palavra, o Fabiano. Mais uma fala, mas o nosso assessor de imprensa comentou que a Câmara está no aplicativo, já está credenciado, eu não sei como é que é a palavra correta, na Biomob. Muito obrigado, Fabiano. Bom, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, em nome dos vereadores, eu quero agradecer a presença de vocês, a Débora, ao Valmir aqui pela presença, né? Então, a toda a Associação Municipal dos Deficientes Físicos, né? E pode contar com a gente também, né? Que nem você muito bem falou, Valmir, as leis existem,
né? Mas nós temos que colocar em prática. A gente sabe que tá andando, né? Aqui em Farroupilha também já está a parte que nem o vereador colocou, o David, a gente tá andando, mas a gente tem que ter consciência e se colocar no lugar de quem tem problema. Então, nessa forma, com a gente tendo consciência, a gente vai melhorar cada vez mais a nossa cidade. Obrigado pela presença aí e conte com a gente sempre aí, quando precisar.